Eu quero olhar com você esse momento especial da história do povo de Deus, da peregrinação dos hebreus até Canaã. E o que essa história, esse momento, pode e tem a nos ensinar. Graças a Deus. O tema, não da nossa mensagem, mas dessa palavra profética do céu para o teu coração hoje, para esse momento que nós estamos vivendo, é: prepare-se para o novo de Deus. Diga aí para o seu vizinho, diga: prepare-se para o novo de Deus. A essência do Evangelho, o plano de Deus para a nossa vida é fazer novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deuteronômio capítulo 1, versos 6 e 7, a NVT traz a seguinte versão: quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vocês já ficaram muito tempo neste monte. Eu vou ler a expressão e eu vou pedir para você repetir após mim. Por gentileza, diga: vocês já ficaram muito tempo neste monte. Vamos falar juntos agora, todos? Vamos lá, 1, 2 e... vocês já ficaram muito tempo neste monte. Agora repita comigo, por favor, diga: é hora de levantar. Diga aí para alguém perto de você, diga: é hora de levantar. Termine dizendo: e seguir viagem. Eu fui 2 vezes para Santa Catarina com a família toda, com as crianças. Uma vez uma família amiga de Limeira foi morar em Balneário Camboriú e nós fomos visitá-los. E a segunda vez foi esse ano agora, que as crianças não conheciam Beto Carreiro, enfim, a gente levou a turma lá. As 2 viagens foram legais, mas as 2 foram bem distintas. A primeira foi um perrengue, as crianças eram menores e a gente não fez uma logística boa, a gente não combinou as paradas, a gente não se organizou direito para ir. Montamos no carro, jogamos as coisas e vamos lá, seja o que Deus quiser. E foi um perereco. Não vou contar os detalhes aqui, porque teve coisas nojentas que aconteceram dentro do carro. Foi terrível, a coisa foi feia, os meninos eram bem pequenos. A segunda viagem agora foi maravilhosa, porque a gente se programou. A gente programou as paradas, a gente programou, enfim, cada detalhe da viagem, nos organizamos melhor e voltamos felizes da vida com uma das viagens mais incríveis que a gente fez em família. Faz parte de uma viagem você parar. Você vai fazer uma viagem longa, você para num posto para abastecer, precisa, porque se a viagem é longa, a gasolina não vai dar conta. É preciso parar para descansar, é preciso parar para dar aquela esticada na perna, a gente para comer alguma coisa, a gente para ir ao banheiro. E a vida é uma viagem. E o povo de Israel aqui está numa viagem. Eu sei que a gente tende a ler os textos bíblicos até de uma maneira infantil e romantizar os textos que não tem nada de romântico. Eu sei que muitos milagres aconteceram no deserto, mas foi uma viagem difícil, gente. Você lê o começo de Êxodo, você vai descobrir que saíram do Egito 600 mil homens preparados para a guerra, fora mulheres e crianças. Tinha milhões e milhões de pessoas nessa
viagem. Você já imaginou a logística da coisa? Você já imaginou aquelas famílias todas juntas, criançada, e gente, e parente, e sogra, tinha gente idosa também, cunhado, concunhado, primo, sobrinho, tudo lá, e Moisés junto. E de repente, a Bíblia diz que eles param no Sinai. E é no Sinai que eles recebem de Deus as instruções para esse tempo que eles vão enfrentar de peregrinação. Na verdade, essa parada no Sinai foi logo no início. Foi um tempo de parar e escutar de Deus. Os 10 mandamentos, você vai encontrar nesse momento do Sinai. Acontece que o povo se acomodou. Acontece que a gente não enxerga isso na Bíblia, mas por alguma razão o povo estacionou ali, a ponto de Deus precisar aparecer para o povo e trazer uma palavra que é a seguinte: vocês já estão parados nesse monte há muito tempo. Vocês estacionaram. É hora de se levantar e é momento de seguir viagem. Eu não sei, na viagem da sua vida, na sua trajetória, na sua peregrinação, na sua caminhada com Deus, na sua família, na busca pelos seus objetivos, pelos seus sonhos, se algo nesse tempo tem te feito parar. Eu não sei se alguma área da sua vida, alguma questão da sua existência estacionou. Uma coisa eu sei, Deus hoje está te dizendo: você já ficou muito tempo parado nesse monte. É hora de você se levantar. É hora de você percorrer tudo aquilo que eu tenho preparado para você. E eu quero extrair desse trecho bíblico 3 lições importantes que podem nos ajudar nessa viagem da vida. A gente está terminando o ano agora, daqui a pouquinho, mas a viagem segue. A viagem continua. E a primeira coisa que eu quero deixar para nós pensarmos é a seguinte: reconheça onde você parou. Vamos falar juntos? Diga: reconheça onde você parou. Eles já haviam saído do Egito. Você conhece um pouco de Bíblia, sabe. Eles ficaram 430 anos escravizados no Egito. É um povo que seus pais foram escravos, seus avós foram escravos, os bisavós foram escravos, 430 anos debaixo da mão forte de Faraó, plantando e não colhendo, trabalhando e não tendo benefício do suor do seu trabalho. Eles saíram do Egito de uma forma miraculosa. Você já ouviu a história das 10 pragas? Deus trouxe juízo para aquele povo. Eles saíram restituídos de tudo aquilo que havia sido extraviado deles. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus enganou a Faraó. Coisas extraordinárias aconteceram. Nesse momento do Monte Sinai, eles estão melhores do que nunca estiveram antes. E pararam. E sabe, às vezes, na nossa viagem da vida, quando a coisa melhora um pouco, a gente tende a pensar que já está bom demais. Já vivi situações mais difíceis do que essa. Já está melhor do que estava antes. Mas Deus está dizendo para você o seguinte: de fato, está melhor do que estava antes, mas eu tenho coisas ainda maiores para realizar e fazer na sua vida. O projeto de Deus não era tirar o povo do Egito. O projeto de Deus era colocar o povo em Canaã. Sair do Egito era só parte do processo. Mas o que Deus havia prometido a Abraão, séculos e séculos atrás, foi o seguinte: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, e eu vou dar terra para você, e vocês vão ser abençoados, e essa terra é uma terra de bênção, é uma terra que mana leite e mel.
Acontece que esse povo sai do Egito, tem uma boa melhora. Deus se manifestou no Sinai. Imagina você. Você lê Êxodo, você vai descobrir, gente, o monte chacoalhou. Relâmpago, trovão. Deus escreveu com o próprio dedo, Moisés desce com as tábuas. E o povo pensou o seguinte: vamos ficar por aqui mesmo? E quantas vezes na jornada da vida, as aparentes melhoras nos fazem estacionar. Eu quero de uma forma muito prática dizer para você o seguinte, que Deus não te quer apenas livre das dívidas, Deus te quer prosperando. Deus não te quer apenas longe de uma relação tóxica e traumática. De repente eu estou pregando aqui para pessoas que viveram nesse ano ou nos últimos anos, tiveram uma relação muito ruim, um namoro, um noivado ruim, e você hoje está feliz. Graças a Deus eu me libertei. Bom, melhorou. Mas o plano de Deus para você não é que você seja apenas livre dessa relação tóxica, é que você encontre amor numa nova pessoa, que você ame, que você seja amado. Deus não te quer apenas livre dos vícios, Deus te quer crescendo em santidade. E hoje a pergunta que eu faço é: onde você parou? Onde você parou? Onde você estacionou? Por que você parou? É necessário reconhecer isso. Muitos de nós paramos por conta de um trauma. Aconteceu uma tragédia, um problema, um acidente, uma situação da vida. Muitos param por conta de uma perda. Estava indo bem, estava caminhando bem, de repente você sofreu uma perda familiar, uma perda, perdeu o trabalho, perdeu dinheiro, perdeu ministerialmente. Muitos param por conta de uma queda. Interrompe. Você se lembra de Pedro? A Bíblia diz que ele estava indo bem, estava caminhando bem. De repente, ele nega Jesus e volta a pescar. Mas o plano de Deus para a vida de Pedro não havia sido interrompido. Ele não havia chegado onde Deus havia planejado que ele chegasse. Deus tinha dito para ele o seguinte: eu vou fazer de você pescador de homens. Agora, quando Deus fez essa promessa para Pedro, Deus sabia que Pedro ia negá-lo lá na frente ou não? É óbvio que sabia, Deus conhece o futuro. E Deus já havia preparado solução para que Pedro se levantasse daquela queda e semanas depois do Pentecoste pudesse fazer uma pregação que iria alcançar 3.000 pessoas. Mas por um momento Pedro parou, voltou para o mar de Tiberíades. Jesus precisou ir buscá-lo. Muita gente usou esses últimos 2 anos como uma justificativa para parar. Eu estava indo bem, eu estava indo na igreja, estava servindo a Deus. Hoje é necessário reconhecer. Olha a palavra de Jesus para a igreja em Éfeso, Apocalipse capítulo 2, verso 5. Jesus disse: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra de onde caíste. Onde é que a queda aconteceu? Onde é que você parou? Onde é que a coisa não prosseguiu, não continuou? Foi uma relação, uma pessoa que você se envolveu, foi um trauma, um problema, uma situação. Hoje Deus te diz: você já está aí faz tempo demais, eu tenho um novo lugar para te levar. Eu tenho uma terra que mana leite e mel que eu quero te conduzir. Quem sabe pessoas estão aqui com a vida econômica paralisada, com a vida emocional paralisada, com o ministério paralisado. Reconheça onde você parou. Segundo lugar, levante-se. Você pode dizer isso mais uma vez para alguém perto de você? Diga: levante-se. Levante. Vocês já estão há muito tempo nesse monte. Já parou faz tempo. É hora de
levantar acampamento, é hora de reagir, é hora de ter uma atitude. Mas sabe, gente, às vezes a gente está agarrado às nossas desculpas que nos fizeram parar. E a gente está lá, minguando espiritualmente, minguando emocionalmente. E daí a gente recebe uma palavra como essa, dizendo, reage, é hora de levantar, Deus tem o melhor, tem um ano novo, tem um tempo novo, uma estação nova. Aí você diz, aqueles que você não sabe o que me aconteceu. Deixa eu fazer uma pergunta incômoda para você. Você quer compreensão ou progresso? Você deseja ser compreendido ou você quer progredir, avançar? Você escolhe a compaixão das pessoas ou você escolhe o avanço que Deus tem preparado e sonhado para você? Se você disser para mim o seguinte, pastor, eu escolho compaixão, eu quero ser compreendido, eu quero ser amado, o que me aconteceu foi triste demais, eu tive uma perda difícil, eu caí feio, eu prometo que eu vou sentar do seu lado, vou falar, que dureza, quer um lenço, vou te dar, você vai chorar, você vai expressar toda a sua dificuldade, você vai se sentir um pouco mais aliviado, mas eu quero dizer para você que, no fundo, sabe o que vai mudar? Absolutamente nada. Você vai ficar aliviado no mesmo lugar que está. Você vai se sentir, você vai bater um papo comigo, e você vai dizer assim, pastor, valeu a pena estar aqui, estou até mais leve. Você já bateu um papo com alguém e se sentiu mais leve? É gostoso, mas as coisas mudam quando nós nos levantamos. As coisas mudam, quando nós reagimos, quando nós temos a obediência de fazer o que Jesus pediu para aquele paralítico. Jesus chegou para o cara 38 anos numa maca, gente. Lembra do texto? João capítulo 5, na beira do tanque de Betesda. E Jesus perguntou para o camarada o seguinte, você quer ser curado? Você quer ser curado? Você lembra da resposta do camarada? Ele não falou que sim, não. Ele contou uma historinha triste para Jesus. Porque no fundo, o que ele queria era compreensão. Ele queria que Jesus olhasse para ele, afinal de contas ele era uma vítima, a situação dele estava difícil, e ele falou, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque, toda vez que a água é agitada e eu vou, vai outro antes de mim. É que Jesus não é mal educado como eu. Que diria para o cara o seguinte, não foi essa pergunta que eu fiz para você. Eu perguntei se você quer ser curado. Mas ele não respondeu. Agora tem uma coisa, gente. Jesus não entrou na pilha dele, não. Porque às vezes a gente tem uma ideia de um Deus que fica entrando nessa nossa lamúria, dificuldade. Um Deus, ai, paizinho, babapá, diz, ai, meu filhinho, senta aqui, babapá. Sabe o que Jesus disse para aquele cara? 38 anos parado. Jesus olhou para ele e falou, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus não estendeu a mão. Jesus não falou, segura na minha cacunda e vamos junto. Jesus falou, levanta, toma o teu leito e anda. Reaja, e tem muita gente parada atrás de compreensão. Tem muita gente estacionada nesse Sinai, contando suas velhas histórias, contando o quanto a vida já melhorou, mas eu quero dizer para você que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Deus tem algo ainda maior para realizar na sua vida e na sua história. Ah, o sol já saiu, maravilha! Mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhar ainda mais. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você vai se levantar ou vai continuar estacionado nesse lugar de vitimização, nesse lugar de dor, nesse lugar escuro, nesse lugar de morte, nesse lugar de atrofiamento das suas emoções? Deus te quer de pé. Quando Abraão chegou para Ló, os pastores de Abraão estavam tendo problema com os pastores de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E Abraão falou para Ló o seguinte: olha, escolhe, não vamos ter problema, nós somos parentes. Escolhe aí, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. Gênesis 13. E a Bíblia diz que Ló olhou e viu as campinas do Jordão. Uma terra bonita, uma terra verde. E falou: é para lá que eu vou. E Abraão ficou com toda a parte árida, com o deserto. A Bíblia não diz o que Abraão estava sentindo ali naquele momento. Ele deu prioridade para Ló, seu sobrinho. Talvez alguém aqui no lugar de Ló, se tivesse um pouquinho mais de noção, diria para Abraão o seguinte: ô tio, faz o seguinte, escolhe o senhor, ou fica com a parte melhor. Mas não, Abraão ficou com aquela terra árida. Nós estamos falando de um senhor já com 80 e tantos anos, ele já tinha saído da terra. Enfim, nesse momento Deus apareceu para Abraão. E sabe o que Deus falou para Abraão? Deus não falou para Abraão o seguinte: ei, Abraão, dureza, hein, seu sobrinho, poxa, agora, ó a situação que você está. Abraão, mas viu, vai dar tudo certo e tal. Não. Deus apareceu para Abraão, Gênesis capítulo 13, verso 17, e disse: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Abraão, levante-se. Não permita que uma aparente perda na sua vida, que um momento de aparente revés, retrocesso, te paralise. Levante e percorra essa terra. Chegou a hora de reagir. Chegou a hora de se levantar. Terceiro lugar, Deus não só disse para o povo de Israel detectar, olhar, e Ele trouxe o diagnóstico que eles estavam ali há muito tempo paralisados. Ele não só pediu para o povo se levantar, mas ele deu uma terceira ordem. Ele disse para o povo: siga em frente. Vamos dizer juntos? Diga: siga em frente. Em outras palavras, não se levante apenas, porque estar de pé é melhor do que estar no chão, parado. Mas o plano de Deus não é só que eu me levante, mas que eu me mantenha em movimento. Longe de qualquer possibilidade de paralisia de novo. Por isso que Jesus vai encontrar aquele mesmo paralítico lá no templo. E ele diz para aquele paralítico: olha que você já está curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Não volte para o lugar de onde eu te tirei. Continue andando. Por isso que ele diz: levanta, toma o teu leito e anda. E aqui para o povo de Deus, ele diz: vocês estão há muito tempo estacionados nesse monte, chegou a hora de seguir em frente. É lindo quando Deus tira Ló com a sua família de Sodoma e Gomorra. Lembra? Deus está trazendo juízo sobre a cidade. E os anjos de Deus vão até Sodoma falar com Ló e sua família e resgatá-los. E o texto bíblico diz assim, Gênesis 19, verso 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Texto segue, palavras do anjo para Ló:
não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló não apenas saia do lugar onde você está, mas vá para o lugar onde eu prometi para você, onde eu tenho preparado para você. Não pare na planície. Como eu disse, às vezes as aparentes melhoras na nossa vida nos tendem a dizer: tá bom, por aqui tá bom demais, mas Deus tem mais. Deus tem uma promessa, Deus tem um lugar preparado para a sua empresa, para os seus negócios, para a sua família, para o ministério que Ele tem te confiado. Não pare, siga em frente. Eu me lembro, gente, quando nós mudamos, a gente começou o trabalho aqui da igreja num apartamento, depois a gente alugou um salão num hotel, onde a gente ia lá, umas 15, 20 pessoas, todo domingo pela manhã eu corria de Rio Claro, saía no meio do culto. O culto em Rio Claro começava às 9, eu fazia o louvor, a primeira parte do culto, entregava para o pastor começar a pregar 9h30, eu montava no carro com a Dani, corria para cá 10h30, começava o culto aqui. E a gente já tinha um grupo um pouco melhor. Logo em seguida nós alugamos um salãozinho, ali atrás da rua Bom Jesus. E eu me lembro que a gente estava gostoso lá, apesar de pequeno, a gente já tinha lá um grupo de umas 50 pessoas, eu sabia o nome de todo mundo, eu era convidado para todas as festas da igreja. Gente, agora ninguém nem me chama para mais nada. Sabia tudo, a gente estava sempre junto. Era muito gostoso. O tempo do hotel foi um sofrimento. O tempo do apartamento foi um tempo de muita insegurança. Mas agora já estava tão legal, tão gostoso. E a vontade que dava era, viu, vamos ficar por aqui mesmo. As contas estavam tudo pago, estava sobrando recurso, tinha aluguelzinho baixo. Eu lembro que o aluguel lá, gente, eu lembro até hoje, era R$ 1.700. A conta de energia era isso. A primeira conta de energia que veio desse lugar aqui, quase que eu falei, será que dá para devolver, a gente voltar para lá? Tá tão bom. Tá tão bom, não tem correria, não tem nada. Mas sabe, em meio a esse ambiente gostoso, Deus nos impulsionava a avançar, porque Ele estava preparando algo muito maior. Eu quero dizer para você, hoje nós estamos num lugar maravilhoso, gostoso. Quantas pessoas se apegam e dizem o seguinte, vamos ficar daqui para sempre. Eu me lembro na segunda reforma que nós fizemos aqui, uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, agora sosseguem. Porque a nossa ideia é a acomodação, mas o céu nos diz, siga em frente. Siga em frente. O que Deus tem preparado para quem o ama é infinitamente mais do que tudo aquilo que foi pedido ou esperado. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração de homem algum. Deus tem mais para a sua vida. Em 2022, Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a sua família. Deus tem mais para os seus negócios. É hora de seguir em frente. Um dia eu perguntei para uma pessoa, e aí, o que você espera para esse novo tempo? Ela falou, sobreviver. Meu Deus do céu. Se eu estiver vivo, já está bom. E sabe, a gente tende a ter principalmente depois de um tempo de escravidão, onde a gente apanhou muito. O Egito, a gente diz, cara, se eu estiver vivo já está bom. E a gente se acomoda com pouco. Mas Jesus diz o seguinte, olha, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu não vim para que vocês sobrevivam.
Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Deus tem vida plena, Deus tem vida abundante preparada para você. Para seguir em frente, você vai ter que lidar com o desconhecido. Nós gostamos de lidar com o desconhecido ou não, gente? O desconhecido nos apavora, sim ou não? Já está bom aqui nesse Sinai, a gente conhece aqui tudo. Deus fala, Deus se manifesta. A gente teve experiências tão gostosas aqui nesse Sinai. Ai, que delícia, vamos ficar aqui, Moisés. Deus falou, vocês já ficaram aí muito tempo, é hora de levantar e seguir em frente. Ai, meu, eu tenho medo desse deserto. Ah, meu, tenho medo, tem bicho. Ah, o calor é muito intenso. Fica tranquilo, vai ter nuvem protegendo, vai ter coluna de fogo, eu já providenciei recurso, eu já providenciei tudo que você precisa para cada etapa da sua vida. Vocês vão passar o Jordão e vão entrar na terra que eu prometi a vocês. É desconhecido para você, mas o teu Deus já sabe de tudo. Alguém aqui tem no celular o aplicativo Waze, não? Quem tem? O Waze é um aplicativo, você bota lá, onde você quer chegar, escreve o nome da rua. Pode ser Araçoiaba da Serra, pode ser Cidade do Panamá, pode ser Rio Branco no Acre, pode ser Santa Bárbara do Oeste, não interessa onde você colocar. Você não sabe chegar, você não sabe, mas tem um satélite lá do alto, que tem todas as informações que você não tem. Deus tem todas as informações que você não tem. Deus sabe a rota. Deus sabe onde está o perigo. Você sabe que tem um acidente, o Waze avisa. Tem um acidente a 1 quilômetro. Tem um carro parado a 1 quilômetro. Tem radar policial a 1 quilômetro. Ele avisa, entre à direita, vai ter um engarrafamento. Tem alguém com uma visão mais ampla. O nosso Deus tem uma visão ampla. É desconhecido para você, tudo é conhecido para Ele. Você vai ter que lidar com o cansaço. Porque às vezes a gente está parado porque a gente quer sombra e água fresca. Ah, não, tá bom. Viu, vamos caçar. Coisa não, tá bom, tá gostoso aqui, tá tranquilo. Mas o Senhor diz, é hora de seguir em frente. Você diz, Deus, mas eu estou cansado, minhas pernas estão doendo. Ele diz, ó, se você esperar em mim, eu te prometo uma coisa, eu vou renovar as tuas forças. E eu vou te fazer subir, voar como águia. Os jovens se cansam, os velhos se cansam, param. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Marcos capítulo 1, verso 36 a 38, diz assim, mais tarde, Simão e outros saíram para procurá-lo. Jesus tinha curado muita gente, abençoado muita gente. Quando o encontraram, disseram, todos estão à sua procura. Jesus respondeu, devemos prosseguir para outras cidades. E lá também anunciar a minha mensagem, foi para isso que eu vim. Quando Jesus ia numa cidade, muitas curas aconteciam, muitos milagres aconteciam, o povo já queria fazer ele rei e tal, e falar, senhor e tal, fica aqui com a gente. Pedro chegou e falou, está todo mundo te procurando, volta lá, prega de novo. Ele diz, legal, que deu certo e tal, mas eu preciso caminhar. Eu preciso seguir em frente, tem outros lugares, tem outros ambientes. O Pai tem novos planos para a minha vida. Não morra abraçado às tuas vitórias passadas e muito menos às tuas frustrações. Deus tem coisas maiores preparadas para você. Eu concluo lendo com você Deuteronômio 11. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora, em Deuteronômio capítulo 11. Nós já lemos esse texto domingo passado. Mas ele tem muito a nos ensinar. Em especial para esse tempo que nós estamos vivendo. Deuteronômio capítulo 11, versos 11 em diante.
Eu vou ler na Nova Versão Internacional. O texto diz assim: mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar, para dela tomar posse. Só um parênteses aqui: Deus não só vai te fazer entrar na terra, Deus vai fazer com que você possua a terra. É diferente entrar de possuir. Você vai entrar na terra e você vai possuir a terra. É terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Repita isso comigo, diga: do início ao fim do ano. Tem gente fazendo planos para só começar a fazer alguma coisa depois do carnaval. Daí na hora que chega o carnaval, ele diz o seguinte: não, precisamos respeitar a quaresma. Depois diz: não, Páscoa, Semana Santa, férias de julho, não, Dia das Mães, não posso, agosto é cachorro louco, setembro, independente. Tem gente levando a vida desse jeito. Mas você tem um Deus que cuida de você e promete te abençoar do início ao fim do ano. Até o último dia, Ele estará com você. Agora vem uma chave importante, na verdade 3, para nós vivermos isso, Deus está falando a Moisés. Verso 13. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando o Senhor seu Deus e servindo-o de todo o coração e de toda a alma. Tem 3 fatores importantes que nós precisamos levar em consideração. E é importante você estar aqui hoje, no último dia de 2021, para começar do jeito certo, para começar bem calibrado, para começar com a mira certa, com a atitude certa. E a primeira coisa é a seguinte: obedecer fielmente. Vamos ver isso juntos? Diga: obedecer fielmente. Gente, olha, um conselho de amigo. Eu estava conversando com uma família esses dias, e a gente anda com Deus há tanto tempo. Quando Deus te pedir uma coisa, faz o seguinte: obedece logo o que é melhor. Você não vai ganhar de Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe. Às vezes Ele vai te pedir uma coisa que não tem lógica. Às vezes Ele vai te dar uma instrução que, assim, o seu raciocínio lógico não vai compreender. Como, por exemplo, Abraão, bota o menino no altar. Abraão, sai da tua terra. Pedro, volta para o mar. Não tem lógica, essas coisas não fazem sentido. Mas obedeça fielmente, porque o caminho da bênção passa pela nossa obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça fielmente. Nesse ano de 2022, já entre nesse espírito. Quando Deus falar, diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Eu sei que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita para a minha vida. Obedeça a Deus. Segundo lugar, amar o Senhor. Vamos dizer juntos, diga: amar o Senhor. Gente, vida cristã é vida de relacionamento com Deus. A gente fala de obediência, mas nós não estamos num serviço militar, ou nós não estamos numa repartição onde tem um dono. Não. Nós estamos num lugar onde o nosso Pai sabe o que é melhor para nós. Ele nos dá a ordem, mas esse Pai nos ama e nós também o amamos. Jesus repreendeu a igreja de Éfeso, que era fiel, que pregava, que não aceitava as falsas doutrinas,
Mas ele diz para a igreja o seguinte: vocês abandonaram o primeiro amor. Eu tenho, porém, contra ti. Vocês fizeram isso. Então, entre 2022, pronto para estabelecer um relacionamento de amor com o Senhor. De amor com o Senhor. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Gente, quando Jesus foi conversar com Pedro, você lembra Pedro? Ele chegou a falar até palavrão. A Bíblia diz que ele praguejou quando perguntaram para ele: você conhece esse homem? Você estava junto com ele. Você se lembra que ele falou: eu não conheço esse cara, eu nunca vi ele. Jesus ajudou Pedro o tempo todo. Jesus estendeu a mão para Pedro o tempo todo. Jesus tinha planos lindos para a vida de Pedro. E Pedro diz: eu não conheço esse cara, eu não conheço. E daí Jesus se encontra com Pedro logo depois da sua ressurreição. E quando Jesus se encontra com Pedro, Jesus não se encontra com Pedro dizendo o seguinte: eu falei que você ia me negar. Eu não falei que o galo não ia cantar antes de você me negar 3 vezes? Jesus não chega com cobrança, Jesus chega com uma pergunta. E ele repete essa uma pergunta 3 vezes. E qual foi a pergunta que ele fez, gente? Simão, você me ama? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: cara, então está tudo certo, volta para o teu ministério, apacente as minhas ovelhas, siga em frente, Pedro. O que para Jesus é importante é se nós o amamos. Ele sabe que por algum momento ou outro a gente pode falhar, e nós falhamos, infelizmente. A gente pode escorregar e nós escorregamos, infelizmente. Mas se nós amamos ao Senhor, a Bíblia diz que a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Nós podemos seguir em frente, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E o terceiro lugar, servir de todo coração. Ele diz: olha, se vocês obedecerem fielmente, se vocês amarem ao Senhor, e servindo de todo o coração, entre para o novo ano, de pé, em movimento, amando o Senhor, obedecendo ao Senhor e servindo ao Senhor de todo o coração. É interessante que não é só um serviço. Não se trata de um funcionário que obedece porque tem medo de uma punição. É alguém que serve de coração. De coração, porque sabe que seu Senhor tem o melhor preparado para a sua vida. Agora eu encerro com chave de ouro, porque tem uma promessa do céu para você aqui. Deus nunca vai te pedir algo para um simples capricho. O verso 14 e 15 de Deuteronômio 11 diz o seguinte: então, repita isso comigo, diga então. Olha só, então, você obedeceu, você amou, você serviu, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal, tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. E diz: cara, faz sua parte. Faz sua parte, porque a minha, eu prometo, eu vou fazer, eu vou enviar chuva. Eu vou fazer sua semente frutificar. Eu vou encher a sua casa, os teus celeiros de trigo, vai ter vinho novo, vai ter azeite, você vai comer, vai ficar satisfeito, nada vai te faltar. Diga: ele é o meu pastor. Diga: aí nada vai me faltar. Eu termino com essa promessa do céu para a tua vida em 2022. Se você
quer tomar posse de algo do céu para a sua vida, estenda suas mãos assim, em atitude de receber. Você que está em casa, estenda suas mãos na direção do televisor, do tablet, do celular. Eu quero dizer para você, você viverá um tempo de prosperidade sem limites. Não, eu vou repetir. Você viverá um tempo de prosperidade sem limites. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Gente, eu fui nessa terra há 4 anos. Não tem lógica, humanamente falando, esses caras serem prósperos. Não tem lógica, humanamente falando, os maiores bancos do mundo estarem nas mãos desses caras que saíram do Egito e que viveram de maná no deserto. Mas Deus tem uma aliança com quem tem uma aliança com Ele. Será que você toma hoje o compromisso de entrar 2022 aliançado com Deus? De dizer, Senhor, eu vou servir ao Senhor, eu vou andar com o Senhor, eu vou amar o Senhor, eu vou obedecer a Tua palavra. Gente, vida cristã não é estar uma vez por semana na cadeira de uma igreja sentado ouvindo uma palavra, ai que legal, ai que bacana, fiz minha parte hoje e toca a vida. Não, vida cristã é vida de aliança, é estar com Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, em casa, no trabalho, de férias, onde você estiver, a bênção do Senhor estará sobre você. O que Deus tem preparado para você não depende do que um plano governamental, do que uma mudança na taxa disso ou aquilo. Quero dizer para você que os corvos que sustentaram Elias continuam sobrevoando o planeta Terra, procurando alguém fiel para levar o sustento prometido. Deus tem coisas lindas, sobrenaturais. Deus tem um tempo de favor sem limite preparado para você.